Olá, seja bem-vindo ao Novos Tempos. O programa está de cara nova, com um novo cenário mais moderno. E não é só isso não. Agora ganhamos mais tempo para debater os assuntos em pauta. O Novos Tempos terá 30 minutos. São muitas novidades que preparamos para vocês. Novos quadros e matérias que permitem aprofundar mais no assunto da semana. A equipe Novos Tempos também ganhou um novo membro, o professor Edivar Guimarães. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Bem-vindo. Olá, Ana, muito obrigado. Aceitei com alegria o convite de fazer parte da equipe do programa Novos Tempos. Estou com ótimas expectativas e meu desejo maior é que o programa fique cada vez melhor e interessante. Então, Ana, vamos começar? Vamos começar, professor. E o tema da semana é o Estado Islâmico, um assunto que está sendo debatido em todo o mundo. Os Estados Unidos admitiram ter feito uma missão secreta com soldados e aviões na tentativa de resgatar James Foley e outros prisioneiros, mas voltaram de mãos vazias. Autodenominado grupo terrorista Estado Islámico. Nos amplía los detalles de esta información nuestro corresponsal en Damasco, Hisham Wanous. France says it will now join the U.S. in sending weapons to Kurdish resistance forces in their fight against Islamic State jihadists. Vamos entender o que é esse grupo jihadista que avançou de forma rápida, espalhando terror e chocando o mundo com a execução de vítimas inocentes. Desde o início da sua ofensiva, em 9 de junho de 2014, o grupo ganhou força, beneficiado pela fraqueza do Estado iraquiano e pela guerra civil síria. Os radicais ganharam reforços e conquistaram novos territórios. Hoje, as lideranças mundiais debatem uma maneira de parar os radicais que avançam de forma devastadora. E quem vai debater esse assunto com a gente é o professor do Departamento de Ciência da Religião da PUC Minas, professor Edmar Avelar. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Eu que agradeço a oportunidade, Ana Carolina. Professor, então vamos começar essa conversa. Nos diga o que é o Estado Islâmico e como esse grupo surgiu. Bom, Edvar, primeiramente nós temos que entender um contexto todo que leva ao surgimento desses grupos radicais, principalmente no Oriente Médio, né? E grupos que se denominam muçulmanos, grupos que se denominam islâmicos, né? O Estado Islâmico é uma derivação da Al-Qaeda. Há quem diga, alguns pesquisadores desse movimento, que digam que eles se tornaram até mais radicais do que a própria Al-Qaeda, né? É um grupo que se estabeleceu no Iraque e na Síria, e ali eles têm a ideia de que vão fundar um califado que possam dali irradiar a lei islâmica para o resto do mundo. É um grupo fundamentalista, claro que não representa a religião islâmica, embora seja caracterizado com o nome Estado Islâmico, né? Mas o objetivo desse grupo é fundar um Estado Islâmico, fundar um califado, nos moldes da ideia antiga de califado, que era um poder político, mas chancelado pela religião. Então, professor, o senhor falou Estado. O Estado é uma categoria política, mas islâmico refere-se a uma religião. Seria, então, um Estado religioso? A gente pode considerar assim? É mais ou menos isso, porque a ideia principal é retomar a tradição, né? A tradição desde o século VII, do profeta Mohammed, quando o Islã surge na Península Arábica, a ideia do califado significava um modelo político, né? Um Estado político, vamos dizer assim, uma organização social e política que tinha como orientação máxima, como lei, o preceito religioso do islamismo,
né? Então, quando grupos como esse retomam essa ideia, eles querem o quê? Pegar a lei religiosa islâmica chamada Sharia, que é passível de várias interpretações, que não é unívoca, mas querem fazer uma leitura dela radical, por isso são fundamentalistas, querem fazer a leitura ao pé da letra, como nós costumamos dizer, e com isso estabelecerem, criar as condições para as suas motivações políticas, que são outras além da religião. Agora, esses interesses que o senhor explicitou desse grupo, eles vêm ao encontro dos interesses dos povos árabes? Com certeza não. Né? Nós temos que ter na cabeça que apenas 20% dos muçulmanos são árabes, né? E que mesmo assim os árabes não comungam com essa ideia. Quer dizer, o Estado Islâmico ele não é um Estado árabe, propriamente dito, né? A categoria árabe é uma categoria muito genérica e isso não quer dizer necessariamente que eles são porta-vozes da cultura árabe ou que eles são porta-vozes do povo árabe, né? A religião islâmica, nós temos que frisar, é uma religião que cresce muito hoje no mundo, é uma das religiões que mais cresce, praticamente 1/5 da população mundial, mais de 1,3 bilhão de pessoas no mundo todo professam a religião islâmica, e vamos dizer assim, essa multidão de pessoas não se vê representado por um grupo minoritário extremista como o Estado Islâmico ou qualquer outro grupo, como a Al-Qaeda, o Boko Haram e etc. Né? São grupos, são movimentos extremistas que falam em nome da religião islâmica, mas não significam que são representantes do povo árabe. Agora, e do povo muçulmano, né? Ô, professor, isso que os meios de comunicação nos mostram, que às vezes a gente fica até estarrecido de tanta violência, isso corresponde à verdade mesmo? É prática desses grupos, assim, essa brutalidade? Olha, Edvar, é tudo que vem, que chega para nós, né, que vem lá do Oriente Médio, principalmente nas regiões e nos países onde a figura do Estado é muito fraca ou praticamente ela desapareceu por causa das guerras internas, por causa da queda dos ditadores, como é o caso da Líbia, você lembra recentemente, como é o caso também do Iraque, depois da invasão americana. O Estado enfraquecido, ele possibilita o surgimento de diversos segmentos, inclusive os segmentos mais radicais e mais extremos que nós... Vamos pegar aqui um exemplo muito simples, só para o pessoal de casa nos entender. Né? É como se fosse assim, quando o pai de família é muito severo, muito duro, quando ele sai e os filhos aproveitam para poder fazer as suas estrepulias, vamos dizer assim. Então, é um pouco isso, quer dizer, até um certo momento, essas ditaduras que existiam naquela região do norte da África, também no Iraque, com Saddam Hussein, eles mantinham um certo determinado controle sobre esses grupos, né? Com a queda desses ditadores e com a queda desses sistemas ditatoriais, também no Egito, isso favoreceu porque a comunidade internacional ela não conseguiu, com o mesmo pulso firme, ela não consegue penetrar no interior desses lugares, dessas culturas. E isso possibilita o surgimento de diversos movimentos, inclusive movimentos altamente violentos, como é o caso do Estado Islâmico e do Boko Haram. Então, essa ideia recorrente, professor, que o islamismo é uma religião que promove homem-bombas, que é uma religião que violenta, ela não corresponde à realidade. Seria algo mais ligado a esse contexto que o senhor está descrevendo? Isso. Nós podemos, até para entender um pouco mais, buscar lá no fundamento da religião, né? Lá no século VII, não quer dizer que o islamismo é uma religião da guerra, mas ele surgiu numa situação de guerra, né? O profeta teve que organizar um exército, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, muitas vezes, a interpretação da tradição, sem levar em conta a situação contextual em que a religião foi fundada, busca novamente o armamento da religião ou uma religião bélica em torno de um nome jihad. Né? Uhum. Esse nome também é passível de interpretações, ele não quer dizer uma coisa unívoca, não é uma coisa monolítica, né? Mas os grupos extremistas entendem a jihad como uma guerra santa e uma guerra que tem que se estabelecer para que assim a lei islâmica possa imperar e que os seres humanos possam estar sob ela. Uhum. Ô, professor, então vamos, para deixar claro para os nossos que estão nos assistindo, essa relação entre esses diversos outros movimentos fundamentalistas, né? O senhor citou aí na África o Boko Haram,
o anterior ao Estado Islâmico, a Al-Qaeda. Como é que o senhor percebe, assim, todos ligados ao islamismo? Pois é, eu não digo que são todos ligados ao islamismo. Eu digo que todos estão sobre a denominação islamismo, né? Islã. Mas se você pensar o que é o Boko Haram no norte da África, e se você pensar o que é o Estado Islâmico e a maneira como ele está se propagando, e a maneira como ele faz a sua propaganda, e a forma como ele tem atuado, e se você pega também a Al-Qaeda, que é mais conhecido de nós todos, inclusive pelos atentados de 11 de setembro de 2001, você vai ver que são movimentos que traz o nome islâmico, mas que tem sua configuração completamente diferente. Por exemplo, o Boko Haram é um movimento que é muito mais, vamos dizer assim, rústico, a ponto que o Estado Islâmico é um movimento altamente tecnológico, que usa das novas tecnologias, que tem conseguido adeptos no mundo inteiro através disso. As atrocidades são as mesmas, Edivar, que esses grupos cometem, porém em contextos completamente diferentes dentro daquela perspectiva cultural onde eles estão. A forma de agir do Boko Haram é diferente da forma de agir do Estado Islâmico, que é diferente da forma de agir da Al-Qaeda. Todos grupos que têm o seu viés terrorista, mas agem de maneira diferente. Mas com as novas tecnologias, parece que os meios de comunicação estão favorecendo entre eles contato. Outro dia, a mídia explicitou que o Boko Haram já aprova, já tem contato com o Estado Islâmico. É isso mesmo? É, claro que nós vamos agora entrar por um campo muito interessante, que é o campo da própria pós-modernidade e da globalização. Né? Esse fenômeno, ele possibilita de uma maneira quase que sem precedentes na história, a comunicação muito rápida e a fluidez muito rápida de informações. Então, claro que esses grupos se comunicam, claro que existe aí um intercâmbio de informações e até de pessoas que vão militar nesses grupos. E uma vez que, vamos dizer assim, hoje as nossas fronteiras geográficas elas são relativizadas isso é o próprio resultado da globalização, isso facilita de uma maneira muito rápida, né? Nós estamos assistindo recentemente, e você também deve ter acompanhado, a questão dos imigrantes do norte da África atravessando o mar Mediterrâneo e chegando à Itália. Né? Você vê que há grupos enormes de pessoas, de nacionalidades diferentes, de culturas diferentes, que se encontram para um determinado objetivo e chegam do outro lado da maneira triste, muitas vezes, como nós assistimos. Né? Bom, nós estamos conversando com o professor Edmar. O professor Edmar teve uma oportunidade no doutorado de fazer uma pesquisa interessante sobre o islamismo. Então, é alguém que conhece, está nos ajudando a esclarecer sobre o Estado Islâmico. Bom, vamos ter que dar uma rápida pausa na nossa conversa para chamar o intervalo. Ana Carolina, é com você. E não saia daí, porque no próximo bloco vamos conhecer o novo quadro do Novos Tempos, o hashtag. Vamos conhecer também a história de um médico líbio que veio para o Brasil por causa do clima de insegurança vivido no Oriente Médio. E vamos continuar o bate-papo com o professor do Departamento de Ciência da Religião da PUC Minas, Edmar Avelar. Até lá!